Receitas Molino Rosso. Farinhas de trigo com arte. Olá pessoal, meu nome é Camila Kaminski, sou proprietária e chefe de confeitaria da Panificadora e Confeitaria Empório Kaminski. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de pão da fazenda, que nada mais é do que um pão caseiro, sendo um dos nossos maiores sucessos de venda. Esse é o nosso pão da fazenda. Vamos lá? Para o pão da fazenda você vai precisar dos seguintes ingredientes: meio copo americano de açúcar, uma colher de sobremesa de sal, 2 ovos, 4 colheres de sopa de azeite, meio copo americano de leite, uma colher de sopa de margarina, 3 colheres de chá de fermento e 3 copos de farinha. Aqui você está vendo a diferenciação de 3 colheres, uma de sopa, a outra de sobremesa e essa última de chá. Agora, para o modo de preparo, nós vamos colocar a farinha de trigo em um recipiente de inox ou qualquer outro tipo de bacia. Em seguida, você vai colocar o açúcar. Também você já vai poder colocar o sal e misturar levemente com as mãos essa parte dos ingredientes secos. Uma colher de sopa de margarina. Agora você vai acrescentar os ovos, em seguida o leite e finalmente o azeite. Aí você pode começar a amassar até ela formar uma massa que já tenha uma certa coesão, que ela não fique soltando muita farinha. A partir desse momento você vai poder tirar a massa de dentro da travessa e trabalhar com ela na mesa. O ponto em que você vai acrescentar o fermento é o ponto em que a massa já esteja completamente absorvida a farinha. Então você vai colocar um pouco do leite que sobrou, que não vai ser acrescentado todo o leite, vai ser só acrescentado 3/4 da quantidade do leite. E aí, na sequência, você vai acrescentar dentro da massinha. Só que para isso, o ideal é que você faça um buraco dentro da massa para que o leite com o fermento não escorram. Você vai fazer movimentos de rasgadura, no qual você puxa a massa para frente e retorna ela novamente. Então, nesse momento, você pode ter um pouco mais de força e fricção. Você vai continuar esse procedimento até que a massa fique lisa, livre totalmente de farinha e sem grumos também. Ela precisa estar com a rede de glúten formada e para isso nós precisamos tirar um pedacinho da massa, abrir ela levemente com o polegar e o dedo indicador com as 2 mãos e esticando ela, até que você consiga ver uma rede transparente, que essa seria a rede do glúten. Quando você conseguir atingir o ponto de véu, você vai colocar a sua massa em formato de bola. Você vai bolear a massa friccionando ela contra a mesa para que ela fique bem lisa na superfície e lembrando de que precisa ser bem fechado a parte de baixo da bola para que o oxigênio não escape. Então você vai colocar essa massa dentro de um outro recipiente e coloca um plástico por cima para que ele não perca umidade. Após o tempo de descanso da massa, aí você vai fazer a abertura da massa, batendo ela na mesa para que ela fique mais uniforme e lisa. Você vai abrir a massa com 1 centímetro em torno de diferença para as extremidades da forma que você for utilizar, porque essa massa vai crescer e vai dobrar de volume. Sendo assim, se você manter essa forma, ela não vai transbordar. Você fazendo isso, vai abrir bem a massa num formato retangular, porém com as extremidades inferior e superior mais ovaladas. Então você vai desgastar a massa na parte superior dela com a palma da sua mão, para que quando você for enrolar a massa, ela consiga grudar bem no final. Assim que você colocar a massa do pão, é importante que o pão seja levemente afofado para que ele fique bem colocado na forma. Então você vai pincelar com um ovo batido com um pouco de leite. Então você coloca os pães dentro do forno e cobre com um plástico ou um pano úmido, para que ele também não perca umidade. Assim que der o tempo de fermentação do pão, manter ele dentro do forno e ajustar a temperatura do forno para 200 graus. Nessa temperatura, o nosso pãozinho vai assar em torno de 20 minutos. Pessoal, esse é o nosso pão da fazenda já assado. Vocês podem perceber que ele é levemente amarelado e muito macio. Para acompanhar o nosso pão da fazenda, vocês podem estar comendo com uma geleia de frutas vermelhas, que é levemente ácida e vai quebrar um pouco da doçura do nosso pão. E também acompanhando com um bom cafezinho.
Aqui na Kaminski, nós temos o pão da fazenda todos os dias. Vocês podem estar vindo comprar quando quiserem. E se tiverem alguma dúvida da receita, podem vir falar comigo. Eu estou aqui todos os dias. Aproveitem!